Começando, gravando já? Pode, meu diretor. Começando mais um podcast com negócios. Eu Djan de Barros, tenho o prazer de apresentar e falar e receber algumas das pessoas mais importantes do nosso estado, e hoje não poderia ser diferente. Eu estou recebendo aqui, começando pelas, digamos assim, pelas damas, né? Começando pela Fabiana Atala, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Djan, um prazer estar aqui. A Fabi, que é diretora de governança corporativa do Grupo Raviera, digamos assim, a mulher... Eu estive em Dourados esses dias, né? Eu falei, Fabi, você quer carona? Vai comigo? Não, eu vou no meu carro, porque eu vou testando o carro. Peguei o carro, não sei o quê. Aí eu saí de Dourados, quando eu estava chegando em Campo Grande, ela já fazia 3 horas que ela já estava aqui. Ela fez Dourados aqui no teste dela. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Fabi é aceleradíssima. Continuando a apresentação, recebo aqui o meu amigo Lindolfo, o professor Lindolfo Martim, que dispensa apresentações também, fundador da Multicoisas, Multicasa, há mais ou menos 40 anos, que começou aquela história do Fusquinha vindo lá do sul, chegando aqui, só tinha passagem de vinda, não tinha passagem de volta, era só de ida. Posso falar? Seja bem-vindo, meu professor. Então, para mim não importa o que eu fiz, o que eu quero fazer. Você já viu que vai começar agora o passado aqui passou. O que vem pela frente é o que nos interessa. E falando pela frente, o incansável professor Pedro Chaves, que esses dias estava sem fazer nada, resolvemos construir mais um novo prédio, uma nova faculdade. E aí ele vira e fala assim, Djan, já que nós não temos nada para fazer, vamos escalar, vamos aumentar mais a faculdade Instead, que é um dos projetos. Seja bem-vindo também, meu professor Pedro Chaves. Obrigado, viu? Estou aqui à disposição. E dizer que são novos desafios, né? Sempre. O Lindolfo falou. Sempre novos projetos, né, Lindolfo? Como é que é? Não importa o que ficou. Agora é o que importa, que vem pela frente. Já utilizando essa frase e aproveitando essa frase, hoje nós fizemos todo um, como é que eu vou dizer assim, tinha todo um planejamento, vamos falar disso, vamos falar daquilo, e aí eu estava pensando no carro, até errei o caminho, falei para a Fabi, tá vindo para cá pensando em um monte de coisa e falando no telefone, aquela história toda. Eu falei, quer saber, nós não vamos hoje entrar no X da questão do tema em si, que seria sobre histórias ou empresas que fazem história. Eu queria saber de vocês, o que é uma empresa que faz história, o que é ser empreendedor, qual é a história, o que vocês imaginam, como é que a gente enxerga hoje, no momento que nós estamos passando, como é fazer gestão hoje, né? O que é fazer, o que é ser empreendedor? São tantas questões que a gente fica pensando todos os dias, como ser um líder melhor, como ser uma empresa melhor, e sempre buscando essa busca incansável. Fabi, para começar o nosso assunto, como é que você enxerga o mundo de hoje, esse mercado, como é que ele está na sua visão? Sabe o que eu penso, Djan? Eu estou aqui na companhia, eu estou super lisonjeada, inclusive. Nós dois aqui. No meio de professor Pedro Chaves e senhor Lindolfo, que são admiráveis e têm uma história assim, de empreendedorismo com as suas empresas, com seus negócios, que é realmente assim, inspirador. Eu sou segunda geração, né? Então eu sigo esses passos assim que eu vejo e que inspiram. E o que eu vejo hoje com relação ao empreendedorismo, à gestão, é que as empresas elas já não têm mais um único intuito, que é de gerar lucro. Elas têm que ter um cuidado com o que elas representam numa sociedade. Então, as empresas que estão numa determinada sociedade têm que pensar no impacto que elas causam às pessoas que estão ali, não só internamente, aos colaboradores, que hoje se fala muito, né? A experiência do colaborador dentro da empresa, mas de todas as partes que são relacionadas ao nosso negócio. Como é que a gente impacta aquela comunidade? Né? De que forma a gente aumenta o nosso impacto positivo e tenta reduzir ao máximo o nosso impacto negativo, seja no âmbito ambiental, seja no âmbito social. Então, essa é uma grande diferença que eu vejo que a modernidade está trazendo para a forma de conduzir as empresas. Qual a transformação nós podemos proporcionar, né? Onde a gente pode somar com um todo, né? Deixa de ser um e passa a ser todos. Completamente. A gente começa a ver que o propósito das empresas hoje
não está relacionada unicamente ao lucro, que, claro, é uma função fundamental de um negócio, mas de causar um impacto positivo. Perfeito. Professor Lindolf, e aí? Vou começar essa fala. Vamos respirar, não? Pode respirar. Hoje eu vou falar menos, assim, o mínimo possível necessário. Eu começo todas as nossas reuniões com 3 respirações. Vamos lá. É bem simplesinho, a gente respira 3 vezes, né? 1, 2, 3. É até bom ter o espaço do silêncio, né? Num mundo tão barulhento, né? De tanta fala, de tanta informação. Mas eu vou falar essa... Quem falou comigo há 2 semanas atrás não é o mesmo Lindolf que está aqui, tá? A gente aprende muito. E uma das coisas que eu aprendi muito relevante, com mais ênfase, sobre empreendedorismo e que nós fazemos, eu acho que serve uma lição para qualquer um de nós. Tem um médium americano que chama Bashar. Ele incorpora um ET. Ele canaliza um ET. Eu gosto mais da palavra canalização, né? E ele fala que a fórmula do sucesso, na interpretação de cada um, é composta de 3 pilares. E é tão simples esses pilares, né? Um pilar, o primeiro pilar, é o que você fazer com entusiasmo. Só fazer o que te dá entusiasmo. Não faça o que não te entusiasma. Isso é um. E eu falando para a Elza esse dia, minha esposa, né? Porque tem coisa que entusiasma você, tem outra coisa que entusiasma o casal e tem outro lado só, né? A patroa, a companheiro. A dona Elza. Então, e a gente cria imagens, assim, isso, mas a gente vai para frente aí. Vamos só nessa fórmula por enquanto. Então, primeiro, a questão do entusiasmo. Investigar isso é muito difícil, porque às vezes você está no existir que você não está fazendo aquilo que entusiasma do coração. E dá espaço para fazer isso que te entusiasma, seja o que for. O segundo é, quando você está nesse fazer do entusiasmo, fazer o melhor de si, dar o melhor de si. E o terceiro é mágico. Zero expectativa. Sem OKR, sem medir se vai ou não vai. É isso, Fabi, aquela questão do impacto. É de arrepiar, tá, gente? É de arrepiar. Entusiasmo. Então, o primeiro é você descobrir que tem entusiasmo de fazer. Não importa, não, assim, você está num fazer de trabalho, num emprego, não tem problema. Dentro daquilo pode ter coisa de entusiasmo, mas pode ser que tenha uma coisa nada a ver, que você pode fazer com entusiasmo que está no teu coração. E o segundo, nesse fazer, dá o melhor de si. Eu iniciei agora um projeto chamado Confluir, né? Você falou, o que você fez? Eu falei, não me interessa o que eu fiz, eu quero, o que eu vou fazer? E no meu novo projeto chama-se Confluir. Já falamos sobre esse outro negócio, projeto Meio, que me entusiasma muito, esse grupo de WhatsApp que quer despolarizar o Brasil e o mundo, né? E então o que você faz? Fazer com entrega total, tá? Fazer com entrega. E o terceiro, esse é maravilhoso, porque em planejamento estratégico, a gente coloca lá o OKR. Esse dia eu fiz um desafio com o meu time lá, a gente estava analisando prestação de conta, número que passou. E sempre é triste, né? Você olhar pelo retrovisor, e é isso, o retrovisor alimentar a energia e a frequência do ambiente. Daí vem aquela crítica do que deu ruim, normalmente, né? Que não foi bom. E daí, no final da reunião, já 4, 5 anos que a gente faz aquela prestação de conta do mesmo jeito. Eu falei, putz, eu estava muito deslocado e não falava comigo fazer aquilo lá, ficar olhando o número do passado. Daí eu falei, vamos fazer o exercício? Vamos se imaginar daqui a 1 ano nós prestando conta aqui, mas com uma imagem que vocês gostariam que tivesse nesse momento. Até veio imagens assim, um dos sócios falou assim, eu gostaria de estar no Transatlântico comemorando umas metas legais. E assim foi, sabe? E foi muito legal essa coisa de criar imagens e que nutre nossa visão de futuro. É isso. Fechado. Começando com isso, eu queria saber, professor Pedro, será que esse foi o segredo daquele jovem que veio para Mato Grosso do Sul, voltando para sua terra, tinha várias opções, e aí teve
esse entusiasmo, essa essência, essa visão do como empreender na educação naquela época e revolucionou a educação, enfim, esse foi o entusiasmo, esse olhar diferenciado. Será que foi aí o caminho? Eu acho que o Lindolfo tem toda a razão. Se você não trabalhar com entusiasmo, com alegria, com motivação, as coisas se frustram. Na verdade, a empresa, como falou a Fabiana, ela é uma organização social. Ela é muito mais do que uma empresa tendo só para arrecadar dinheiro, entendeu? Então, essa organização social ela tem como objetivo maior crescimento, dar emprego, fazer com que ela possa ser um instrumento importante de desenvolvimento social, econômico, cultural, dentro do contexto brasileiro. Em qualquer país, em qualquer local, é isso. Contribuir para a sociedade, né? Exatamente, ela contribui para isso. Se você analisar realmente o número de empregos que as pequenas empresas oferecem, né, na verdade, 70% do país. Então, isso, para nós, é bastante importante. Eu sou vocacionado desde pequeno para a educação, né? Então, eu acho que isso, para mim, é um privilégio. A educação transforma. Quando você sente que alguém está transformando, você está mudando as coisas, tirando as pessoas da periferia da cidade, realmente tirando da vulnerabilidade social, você se sente realizado, feliz. Independente de ser lucro ou não, é uma razão pessoal. Eu, a Terezinha e o Plínio são 3 irmãos, né? Eram chamados irmãos da matemática, né? Porque os 3 davam aula de matemática. Nós tínhamos esse prazer de poder transformar as pessoas, porque nós gostamos de gente. Fundamental é isso. Em qualquer empreendimento, você tem que entender qual é o sentido plural dessa organização. Ela, na verdade, tem que ter um objetivo muito maior do que transformar realmente uma instituição que visa lucro. Lucro é meramente consequência. E aí casa muito com aquilo que o Lindolfo acabou de falar, que é a questão do resultado, né, Lindolfo? E aí acaba batendo nisso. Faz do coração, faz de verdade, com verdade na hora de fazer, né? Porque o lucro é uma consequência verdadeira, né? Exatamente. Se você está fazendo uma verdade... E o zero expectativa, inclusive, é admitir o prejuízo. Tá? A perder. Tem que estar pronto para isso. É assim, porque quando você tem expectativa de só ganhar e não acontece o ganho, e aí vem a frustração, daí você vai se cobrar por isso. Então, a zero expectativa também contempla o prejuízo. Mas já aconteceu também casos, assim, vou trazer alguns casos aqui para a gente. Já aconteceu o caso de empresários sentarem comigo na mesa e falar assim, Dijan, eu tenho uma ideia assim, assim, assado, já fiz o cálculo de quanto eu vou ganhar. Quando ele fala essa palavra... Quanto eu vou ganhar? Ele já projetou, ele não sabe nem o que ele vai fazer direito. Isso mesmo. Ele já sabe para quem que ele vai vender, quanto que ele vai ganhar. Isso aí, não sei se as pessoas não conseguem enxergar isso, mas já está no caminho errado. Quer dizer, no meu entendimento, né? Já está no caminho errado. Ele está pensando no lucro lá na frente, que ele vai ter numa projeção que ele não sabe nem o que ele vai fazer direito, Fabi. Eu achei interessante, Dijan, que os nossos mestres aqui... Que estão, né, os nossos professores aqui, falaram de entusiasmo e eu gosto bastante da etimologia das palavras, né? Sim. Então, entusiasmo vem de 2 raízes, né? Em, dentro, teos, Deus, Deus dentro. Deus dentro. Então, e a gente sempre traz isso, né? Com entusiasmo, traz a mão para o coração aqui. Então, é Deus dentro, com o coração. É Deus falando, né? Deus falando, colocando vida à vida, né? Trazendo vida à vida. O que eu sempre penso assim, sobre a empresa, e como eu estou na área de governança, envolve muita coisa a governança, né? Porque envolve processos e pessoas. Então, eu não divido as coisas. Eu preciso olhar o todo. E o que me importa ali é fazer com que os nossos líderes, principalmente, eles estejam engajados nessa ideia do entusiasmo e como isso faz diferença no dia a dia das pessoas e como o resultado, aquela consequência, né, que a gente está comentando, ele vem a partir daí. Então, eu achei maravilhosa essa trilogia aí do seu Lindolfo de colocar como a última perna desse tripé o zero expectativa. Que, às vezes, claro que não é possível isso 100% do tempo. A gente tem que ter planejamento e metas. Mas o conceito de ter zero expectativa talvez traga até mais entusiasmo.
Mas eu acho que o grande erro é esse, né? Às vezes eu presto mais atenção no resultado, eu projeto o resultado, mas não faço a construção, né? Eu deixo de construir projetando num resultado que é imaginário, que é, enfim, aí eu crio muito, eu vivo da expectativa. São empresas que vivem de expectativa, mas não tem os outros dois pontos. Mas voltando um pouquinho sobre esse assunto, meu amigo Lindolfo, como manter o time engajado? Como manter? A Fabi acabou de falar sobre isso, né? Que é uma arte, é difícil, não dá para fazer isso o tempo todo, mas, né? Como manter esse time engajado, a família, multicoisas, enfim. Vou dar um exemplo para você. Eu posso te dar uma brincadeirinha aqui que aconteceu recentemente? Eu estava falando sobre exatamente quando eu falava de buscar imagens, eu estava riscando um quadro branco lá de vidro, e nesse momento, do nada, rolou uma pecinha no chão. Uma pecinha rolou assim. E alguém falou assim, está gravada essa reunião. De onde caiu essa pecinha? Ficou aí, daí eu peguei a pecinha e coloquei, e peguei, era essa pecinha aqui, ó. Daí eu coloquei essa pecinha, eu coloquei ela na mesa e daí eu percebi que ela tinha vida própria, assim. Aqui não sei se ela vai rodar, porque, enfim, ela tem uma certa vida própria, né? Ela cai e tal, ela roda. Só que eu não sabia o que essa pecinha não tinha aparecido, deixa eu ver. Então, aqui, enfim, era essa peça aqui, ó. Daí ficou um mistério. Eu falei, gente, de onde apareceu essa peça do nada aqui? Pá! Daí aconteceu uma coisa muito interessante. Daí eu perguntei, cada um escreve. Eu não sabia, eu nem sabia que era um imã. Depois eu descobri que eu pus mesmo junto com as moedinhas, era um imã. Daí fica esse mistério, né? De onde apareceu esse imã aqui, né? Daí, à noite, eu pedi para cada um escrever, porque para mim já era o campo quântico falando muito alto. Né? Necessariamente eu pensei, caiu do espaço, alguma coisa assim. Não, onde veio essa peça? Daí eu quero saber o engajamento. Como que Mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Então vamos, eu vou chegar lá. Você, vai. Não, daí à noite eu estava lá com... Tem um grupo do meio, você foi um dos precursores da formação desse grupo de WhatsApp, né? Depois eu vou te dar um presente. Tá, beleza. Esse livro está aqui por causa do Grupo Meio, que essa pessoa aqui... Esse aqui é um presente que eu ganhei, eu tenho que registrar. Esse aqui é um presente que eu acabei de ganhar do Lindolfo, do meu amigo Luiz Fernando Lucas, A Era da Integridade. Sensacional. Boa. Obrigado, mas deixa eu falar. Daí... Volta lá. Voltamos lá. Foca. Daí, à noite, eu estava num grupo meio, eu tenho um pequeno grupo que está criando inteligência artificial em torno desse grupo, que vai pegar o conteúdo desse grupo e nós vamos fazer um livro digital permanente dos conteúdos discutidos nesse grupo. Para quem entrar lá na frente e souber dele, saiba o que aconteceu no passado. E daí, do nada, eu quis contar esse episódio da moedinha. E cadê a moedinha? Sumiu. Falei, meu Deus, agora, o que eu estou mais intrigado? Como ela apareceu ou como ela sumiu? E eu tinha gostado de estar com ela. Acho que ela vai ser meu talismã, tá? Vai ser meu talismã. E daí, olha que interessante. Daí, o que aconteceu? Sumiu a peça. Daí, eu falei, gente do céu, ela apareceu, agora sumiu. Daí, sem explicação. Alguém falou assim, não, ela vai aparecer ainda, fica tranquila aí. Eu procurei em cima e embaixo, cadê a pecinha? Daí a coisa mais maluca do mundo. Eu estava com a Elza na sala, de repente eu vejo que a pecinha estava enroscada aqui, no relógio. Daí eu descobri que do jeito que ela desapareceu, ela também pode ter aparecido. Agora, gente, eu não sei a hora que ela grudou em mim. Tá? Mas ela tem um sentido, voltando à fala aqui. O ímã, eu estudei um pouquinho sobre o ímã. O ímã não é você não acha ele na natureza, pronto. Ele é magnetizado através do processo artificial. Você imantiza uma peça. Tá? E aí, até hoje de manhã, eu estava falando com a Luzia sobre algum critério sobre essa peça do ímã. Olha que interessante. E eu perguntei para a Luzia, aquela inteligência artificial do WhatsApp, né, vocês conhecem, não conhecem? Uhum. Eu perguntei assim para a Luzia, qual o termo certo? Imantado ou imantizado? Digamos para nós, líderes, que queremos fazer isso. Né? Ela falou, o termo correto é imantado, que se refere ao objeto que foi magnetizado, ou seja, que adquiriu propriedade de um ímã imantizado. Não é uma forma comum de se referir a esse processo.
Quer dizer, imantizado não é uma forma comum. Eu perguntei o que significa magnetizado. Isso é de manhã agora, até as 8h18, antes de vir para cá. Ser magnetizado significa que o objeto adquiriu propriedades magnéticas, tornando capaz de atrair outros materiais metálicos. Isso ocorre quando os domínios magnéticos do objeto são alinhados de forma a criar um campo magnético, e esse processo pode ocorrer naturalmente em alguns materiais, como o ferro, ou seduzido por um meio de um ímã externo. Fechou. Está a resposta que você queria. Eu queria falar do ímã. Eu intuí de falar de ímã aqui, ó. Eu pus no meu bolso aqui, é a primeira vez que eu falo num ambiente que eu falo disso, Mas então, isso na internet que eu já vi o ímã lá na mesa. Não, mas eu pus quando eu estava incógnita. Eu não tinha descoberto ainda. Entendi. Então é isso. Nós, líderes, nós atraímos também o ímã também ele afasta e repelir. Então é isso. Falei demais. Eu quero só fazer uma... Não, falou demais. Não, foi ótima a explicação. A volta foi perfeita. A pergunta é que... eu fiz uma poesia também sobre isso. Essa não posso ler. Calma aí. Eu vou explicar um negócio a vocês aqui. O Lindolfo é aquele que me liga no domingo e fala assim, você está em casa? Tô. Vou dar um pulo aí. Eu tenho um negócio aqui pra gente conversar. Aí a gente vai, senta e conversa. Aí, de repente, sei lá, durante a semana, à noite, 10 horas da noite, você pode falar? Posso. O que você precisa, Lindolfo? Peraí. De repente, é o vídeo. Aí você atende ele no vídeo, é uma reunião com 3 pessoas. Eu falo, Lindolfo, você... E você tá no banheiro. Eu tô no banheiro. Eu falei, cara, achei que... E aí você atende, achei que era uma ligação, não, era vídeo. E eu no banheiro. Mulher normalmente não atende vídeo, já percebi isso. Nunca. Estratégias. Por que será? Por que será? Meu professor Pedro, falando desse magnetização, como que alguém consegue vender educação parcelado? Eu queria que você contasse a história da fundação da MASSE, da Moderna Associação Campo Grandense de Ensino, para nós, a qual eu fui criado lá dentro, naqueles corredores. Como que foi essa magnetização, porque aquilo foi uma junta, como é que eu vou falar assim, um juntamento de o pessoal acreditando na ideia e uma ideia que, enfim, tinha que sair do papel no local que não era apropriado. Conta um pouco dessa magnetização. Nós fomos muito felizes, né? Em relação à origem da MASSE. A origem da MASSE, exatamente. Na verdade, eu estava fazendo um curso de mestrado em São Paulo, né, na USP, e meus irmãos Terezinha e Plínio resolveram criar uma escola. Eles já eram professores tradicionais em Campo Grande, ministravam matemática e desmistificaram a matemática. Fizeram com que o aluno não tivesse medo da matemática, entendeu? Metodologia totalmente diferente, fazendo o aluno protagonista. Realmente uma metodologia muito própria, muito ativa, né? Parece com a metodologia nossa. Exato, parece a nossa hoje. A história se repete. Nossa metodologia. Né? E a história se repete. E isso fez com que eles davam aula no Colégio Oswaldo Cruz e a escola ia muito mal, sabe? Aí resolveram abrir uma escola que pudesse ser moderna, pudesse atender os anseios dos alunos, aproximar os alunos, na verdade, do conteúdo, fazer uma coisa muito prática, né? E resolveram abrir escola, então não tinham condições, não tinha recurso. Mas aí o senhor voltou. Eu voltei. Mas não precisava voltar. Foi uma escolha, né? Tinha outras opções, inclusive ir para Brasília. Eu voltei para São Paulo, primeiro para Campo Grande para ajudar a fundação realmente da escola, né? Aí alugamos prédios ali na Indibo e tal, e resolvemos realmente adaptar aquele prédio para uma escola bem tranquila, onde o fundamental eram as pessoas. Aí começa a gestão das pessoas. Eu notei que o prédio era secundário. Até hoje eu digo isso, entendeu? Nas grandes academias da Grécia, etc., fundamentava a aula até embaixo de uma árvore, entendeu? Então aí, como nós tínhamos essa visão e a sensibilidade dos alunos e o carinho dos alunos... Essa magnetização? Exatamente, foi fundamental. Então, educação é exatamente isso. É você trabalhar com pessoas, fazer com que elas acreditem em você, que você se doe para ela, fica feliz com a realização dela, entendeu? E transforma as pessoas. Eu notava, cada vez que eu passava um problema e que o aluno entendia, havia um brilho nos olhos deles. Porque eles achavam que jamais ia aprender matemática. E um brilho maior ainda no do professor, né? Eu ficava muito feliz. Porque eu olhava nos olhos do aluno e notava que ele aprendia, entendeu? Que felicidade pra gente. Lindo, hein? É verdade, é uma coisa maravilhosa. É uma conquista. É fundamental, é uma realização pra gente, entendeu?
E eu, Terezinha e o Plínio tínhamos vocacionado para isso. Então, começamos devagar, né, a escola. E depois de um ano, casa cheia, lotada. Apertado. Tudo apertado. Eu sei que tinha na história, tinha gente na cozinha estudando. É verdade, olha que é verdade. E aquelas salas todas adaptadas com coluna no meio. O aluno fazia isso para enxergar, mas queria estudar no Márcia, viu? A Márcia realmente virou um caso de sucesso, sabe, em Campo Grande. Mas eu quero saber exatamente como foi arranjar o dinheiro. Aí conta a história pra gente. A construção. Eu queria saber em que ano foi aquele prédio, porque... porque deixa eu falar. Redondo ali? Porque quando eu mudei para Campo Grande, o endereço para endereço era Rua Barbosa, 1901, naquele baixadão assim, né? Tinha um nível pertinho. E eu vi o prédio já bonito lá do Márcio, estava lá. Ali foi a parte positiva. Ali ele só viu a parte bonita da história, não viu o que tinha embaixo. Isso é verdade. Conta pra gente, professor. Foi muito difícil. Como a casa estava cheia e a gente notava que tinha uma demanda reprimida muito grande em Campo Grande, então nós resolvemos fazer um prédio próprio. Aí lutamos. Tinha uma instituição que fazia empréstimo, a Noroeste do Brasil, Crédito Imobiliário. Fui lá pedir, mostrei projeto, mostrei a demanda, fiz uma projeção. Eu era economista, sou economista, né? Sou ótimo professor como economista, gosto de economista como professor. Foi lá uma apresentação. Exatamente. Aí eu consegui fazer a apresentação, aí notei que tinha realmente uma demanda grande. Então fui lá no Noroeste, Crédito Imobiliário. Que ano é isso, Pedro? Foi em 1970. 70. Mas aí eles só liberaram uma parte do dia. Exatamente. Vamos contar a história direito. Aí lutei com o doutor Wilson Barbosa Martins, ele tinha um terreno onde é a Márcia hoje, né? E ele realmente cedeu, vendeu para a gente a preços muito razoáveis, né? De acordo com a nossa capacidade de pagamento. Aí notamos que aquele local era bem difícil. É um brejão mesmo, né? É uma baixada, assim. Brejo. Ali havia córrego embaixo, misturado com mina de água. Era realmente um negócio. E o povo falava, professor, como que o povo falava na época ali? E ali é um brejão, porque isso, vai construir. Não, eu mostrava, tentava vender para o aluno. Mas a gente, enquanto isso, dava aula no prédio, onde estava a Márcia funcionando precariamente, né? Fomos lá, começamos, aí fomos nesse crédito imobiliário, o cara falou, olha, eu não tenho condição de emprestar tudo que vocês estão precisando, mas eu posso pensar em financiar uma parte. Aí pedi para o Celso Costa fazer um projeto maravilhoso, diferenciado e tal. O Celso viajou e trouxe o exemplo que tinha na Suíça, né? Geralmente os prédios lá eram circulares, não eram quadradão, né? Aproximar mais os alunos no centro e tal. E aí o Celso fez um projeto bonito. Conversei com a Consulmate. Revolucionário, totalmente fora da arquitetura de Campo Grande e tal. E aquele prédio, ele fez uma apresentação bonita e nós realmente começamos a tentar mostrar para os pais aquele prédio. Mas mais importante que o prédio era a credibilidade que nós tínhamos. Isso que é fundamental. Porque faltava dinheiro. Credibilidade do Pedro, da Terezinha e do Plínio. Porque nós dávamos aula, a gente tinha amor pela aula. O aluno tinha aula de manhã, se ele não aprendia, ele podia vir à tarde, não pagava nada mais. Entendeu? O nosso interesse era fazer uma instituição de qualidade. Fundamental era isso, fazer o aluno se realizar. E o aluno amava a Márcia, sabe? Mesmo sem ter prédio, pelas pessoas, pelos professores, pela estrutura, pela proximidade, né, que os professores tinham com os alunos, que o diretor tinha com os alunos, entendeu? Então isso foi muito importante. Aí então, a ideia surgiu. Falei, bom, como eles emprestaram 50% do valor. Faltava 50%. Falei, vamos começar o prédio. Não, é cara de pau, né? É um visionário, né? Vamos começar o prédio. Porque nós acreditávamos naquilo que a gente ia fazer, entendeu? Sem expectativa, mas acreditava que estava fazendo. E sabia que nós estávamos nos doando por inteiro, né? Então nós começamos... Entrega total. Mas a palavra... Item 2. Não, mas você viu que sem expectativa ele falou? Mas a gente queria se doar e fazer realmente... Dá o melhor. Dar o melhor de nós, exatamente. Independente de retorno, viu? O que você falou em cima. A gente fez independente do que ia acontecer. Sabia que tinha que fazer, tinha uma missão... Ia dar certo. Ia dar certo. Tinha uma convicção. É visionário mesmo, né? Acreditar naquilo que era impossível. Aí ficamos pensando, reunimos eu, Terezinha e Plínio. Bom, como que vamos captar 50%? Reunimos, discutimos. Aí surgiu a ideia. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar vender bolsas de estudos para os alunos, né? Aí, mas quanto tempo que era essa bolsa? Fábio, presta atenção nisso, olha só. Estou aqui. A bolsa para ser pago em 25 anos. Não, o prazo de duração do título era um título, né? Que a gente vendia. Né? Era um título que ele podia ser usado durante 25 anos. Pensa nisso. Mas podia ser usado também no ano seguinte, depois do prédio pronto.
Então ele poderia comprar apenas, vou falar Olha a empreendedorismo antiga, né? Primário, ginásio e científico. Tá? Então ele podia comprar só o primário, comprava 4 anos de estudos. Ou ele comprava primário e ginásio, 8 anos de estudo. Primário, ginásio científico. Científico, contabilidade, ou normal, aqueles cursos, né? Mais 3, podia comprar 11 anos de estudos. Ou se ele já tivesse o primário, ele podia comprar só o ginásio, 4 anos. Bem flexível, né? Vamos vender esses títulos. Aí o pessoal paga antecipadamente. Eles pagam antecipadamente, pagava em 10 meses, né? Esse valor era tempo da criação, e podia usar durante 25 anos. E aconteceu, por incrível que pareça. Mas aí, o prédio já tinha começado? Já? Não tinha começado, no papel. Ele estava arrumando jeito para... Mas já estava arrumando para captar os outros 50%. Exatamente. Mas nós estávamos vendendo o projeto, né? É como o pessoal vende na planta, né? Então, você está comprando educação ensino na planta. Futuro na planta. Olha, e o vovô, por exemplo, queria dar para o neto. O vovô queria dar para o neto, que tinha nascido de 1, 2 anos. Maravilhoso. Dava como herança. Bom, vou usar para o meu neto o ginásio, vou dar para o meu neto o ensino fundamental completo. Muito bom. E assim por diante. Eu não sabia. Maravilhoso. Sensacional. Djalma, você sabe que essa história, professor, me lembrou um outro aspecto assim, das empresas que hoje em dia é fundamental, né? Essa questão de a estrutura ser secundária. O principal é a essência, o conteúdo. Exatamente. Isso é muito verdadeiro, né? A gente tem a história aqui contando, mas me lembrou da época dos gregos, em que eles se reuniam em praça pública, né, para discutir e estudar. E tem uma grande obra de arte de Rafael, se não me engano está na Capela Sistina, que é a Escola de Atenas, que o senhor deve conhecer. E bem no centro dessa obra, a gente tem a figura de Platão e Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão. Platão está apontando o dedo para cima. E Aristóteles está segurando o seu livro Ética Nicômaco, que ele escreveu para o filho dele, com a mão assim para baixo. Então, é a simbologia de Platão, que sempre foi aquela filosofia no campo das ideias, e Aristóteles trazendo o que ele aprendeu para a vida concreta, para a vida cotidiana. Gosto bastante de estudar filosofia, porque tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando, né? Com a nossa vida. E essa obra representa muito uma coisa que é relevante hoje em todas as empresas, que é a questão da integridade. Esse presente, por exemplo, aí, né? A integridade, a ética. Então, lá no grupo, por exemplo, como eu sou a diretora de governança, eu faço os treinamentos do nosso código de ética, que foi construído a todas as mãos juntas. A gente abriu um canal para todos os colaboradores poderem opinar o que é importante em termos éticos para o seu trabalho, que você gostaria que estivesse no nosso código. Esse foi um trabalho que a gente fez assim durante 1 ano, e aí isso tudo foi compilado, então se criou o nosso código de ética, que são princípios, não são regras muito específicas, são princípios basilares, alicerces. São pétreos. Então, aquilo é o que vai governar tudo que a gente faz ali dentro. Todos os processos que vierem. Inegociáveis. Então, eu posso cometer um erro, mas eu não posso quebrar um princípio. São coisas bem diferentes, né? Então, isso me remeteu muito, né? Essa história do professor Pedro de a estrutura vem depois, aí trazendo isso para o alicerce. O alicerce tem que estar ali, que são os valores, né? E tenho certeza que na história do Sr. Lindolfo também, são os valores dele, são o que a gente acredita. Vamos voltar para a história do prédio do Pedro, mas eu vou terminar essa história. Eu tenho um princípio, um livro que eu adorei, chamado A Empresa Holística. E tem a ver com isso. O patrimônio verdadeiro é intangível, não é prédio. Mas vou voltar para o teu prédio agora. Completamente. Vai lá. E daí, nos anos 70, você lançou... Aí conseguiu o dinheiro, né? Eu lancei, por incrível que pareça. Vendeu a mais, depois né? de 1 mês tinha vendido, porque eu pensei, vamos comprometer apenas 5%, né? Do valor do meu faturamento, senão não tem problemas. E a gente vendeu realmente, eu acho que tinha 1 mês, 200 bolsas de estudos. Quando nós fomos ver, já tínhamos realmente... nós tínhamos em caixa, né? Vamos dizer, cultura, né? Já praticamente 50% do prédio. Então, aquilo garantiu totalmente. Que é o que precisava. Exatamente. Aí fui para a Construmate, ela deu acelerada, construiu em 9 meses, ela conseguiu. Então, em 70 ficou pronto o projeto de arquitetura, lançou lá a fundação e terminou o prédio, inaugurou... Só em 74. 74. Exatamente. Eu estou fazendo essa conexão de março de 74. De tempo, porque eu cheguei em Campo Grande em 78, o Estado dividiu em 77, de um finalzinho. Então, eu já tinha 4 anos de prédio.
Boa. Março de 74, então temos 50 anos aí. Exatamente, já temos 50 anos. Março, em que dia? Tem o dia, não? 7 de março. Puxa 7 de 3 de 74. No prédio próprio, Lindo. Ô, professor, só fazendo um relato, eu queria fazer esse relato aqui, porque eu já conheço a história, né? Eu tenho o livro lá em casa, o livro da Márcia, a história da Márcia. Ah, chegou. Eu preciso fazer uma pausa agora, por favor, pode entrar. A dona Ana está trazendo aqui o oferecimento aqui no nosso podcast com negócio. Tem o oferecimento da esfirra do Tomás Lanches. Que maravilha, hein? Isso aqui não é qualquer podcast, não. Não, você está pensando não é. o quê? Isso aqui é o podcast patrocinado pelo Tomás Lanches. Esfirra. Pode pegar aqui? À vontade, fiquem à vontade. Obrigada. Fabi, professor. Eu queria fazer um relato sobre isso, porque assim, 1970, você imagina, eu preciso 50 por... Isso aqui é uma aula de... Nós estamos aqui assistindo uma aula, né, Fabi? Com Nós certeza. estamos assistindo uma aula de empreendedorismo, né? Vou falar da cronologia primeiro. 70 começa o curso. Então funciona precariamente. 51 continua. Eu digo em 71. 71, né? 71. 72 eu compro o terreno. Tá? 73 continuo, mas totalmente sufocado por causa do espaço. E aí eu começo... Com gente na cozinha. Projeto pronto, tal, etc. Aí em 73 eu começo a captar, vender as bolsas. Em um mês a gente vendeu praticamente 200 bolsas. E 73 mesmo, mais ou menos no mês de abril, maio, começa a obra. Em 7 de março de 74, inauguração. Perfeito. Eu preciso que você fale um pouco mais próximo do microfone, tá, professor? Estou meio longe, Mas uma delícia, nossa. Não, Tomás, né? Não, esfirra do Tomás não tem o que falar, tem né? erro, Não né? tem o que falar. Não tem erro. Fabi, ajuda o professor aí também. Sim, com certeza. Deixa eu puxar aqui para ele. Aí tem um molhinho também, vem até um molho ali. Aí o negócio aqui é... Agora, onde eu queria chegar com isso, professor Pedro? Nós estamos falando de uma aula de empreendedorismo, né? Porque, assim, visão... um problema, né? Tinha que buscar uma solução. E usando a credibilidade. Mas nicho de mercado também, que tinha uma demanda, né? Então, mas a visão. Eu tenho a visão, eu enxergo, mas eu tenho a credibilidade para buscar isso na sociedade. Então, quer dizer assim, como é que eu vou comprar educação para os meus filhos, ensino primário, médio, científico, e aí a pessoa vai me pagar antecipado, e será que essa escola vai sair, não vai sair? É verdade, comprar 11 anos de estudo. 11 anos de estudo. E poder transferir para os... Não, mas eu facilito, você paga em 10 meses. Isso é sensacional, né? Foi um momento... Então, terminar a construção, comprar móveis, comprar tudo, porque a escola era totalmente diferenciada. Era uma instituição, a Márcia estava muito à frente do seu tempo, sabe? Por isso que era moderna a Associação Campo Grandense de Ensino, né? As salas em forma de anfiteatro, você estudou lá. Sim. Tinha circuito fechado de televisão dentro da sala. Isso lá nos idos de 74, calcula só. Eu fui lá na Filco, consegui realmente circuito fechado, tinha som nas salas de aula, né? Não, aquele som, eu tinha medo daquele som, professor. Na sala de aula. Aquele som eu tinha medo, porque vinha o recado da diretoria direto dentro da sala de aula. De Jean de Barros, favor, ir à secretaria. A escola inteira eu via, porque parava e aí você imagina. Naquela época, aula de xadrez oficial, entendeu? Aula de xadrez a gente dava formalmente. Aula de balé. Lá embaixo, no redondo da sala de xadrez, eu fui campeão de xadrez estadual pela Massi. Oh, que maravilha. Xadrez na Massi. Ó, que não era fácil o negócio lá. Eu tô retratando aqui a Massi, e aí casa muito com a história também do Lindolfo, com a história da Fabi, da família da Fabi também, porque nós estamos falando aqui de histórias empreendedoras, né? Isso é uma visão empreendedora. Como que foi a história, Fabi, da sua família empreender nesse segmento tão, digamos assim, né, tão disputado também, um segmento que acaba você, como é que eu posso dizer assim, você é seu, né, isso cria uma história, o grupo tem uma história toda, mas também você representa algumas marcas, escolher a marca ou ser escolhido pela marca, como é que foi essa história? Isso... Do seu pai, enfim. Eu tô escutando aqui, seu Lindolfo, professor Pedro, e... lembro a todo momento do meu pai, né? Do início, né? Do início de tudo. O grupo hoje, considerando que a história do nosso grupo se confunde com a história do meu pai, está completando 58 anos. Então,
é um tempão já de história, né? Mudou muito. Começou ali com uma sementinha no interior de São Paulo. Meu pai é do interior de São Paulo. E veio para Campo Grande em 1969, mais ou menos nessa época aí que o professor também estava começando. Praticamente, é. Em 69, para abrir uma concessionária de caminhões Mercedes-Benz. E aqui já era de segmento lá na cidade de São Paulo? Tinha começado em Marília. Com a mesma bandeira? Com a mesma bandeira. Com caminhões. Grandes, na época era isso, né? O Brasil ainda não era aberto para carros importados, tinha toda essa questão. Era aquele Mercedes bicudão assim? Era, aqueles bem antigos. Eu me lembro bem, quando eu era criança, transitando pela oficina e olhando aquelas coisas monstruosas, né? Quando a gente é criança, aqueles caminhões. Eu imagino que aqui, começando tudo, se usava muito caminhão, né? Nessa época, né? Sim, ferramenta básica. Básica. E Campo Grande era muito diferente nessa época. Né? Então, meus pais contam, quando vieram para cá, Campo Grande era totalmente diferente. Então, em Campo Grande, começou em 69. E essa história foi avançando. No início da década de 80, o meu pai, com essa visão desbravadora, foi lá para Rio Branco, no Acre, e abriu concessionária lá. Ele gostava de desbravar mesmo. Em né? lugares assim, né? Que ninguém tinha chegado ainda, né? Então, foi para Rio Branco, lá também estabeleceu uma Mercedes-Benz Caminhões, mas enfim. Aí, na condução dessa história, a credibilidade que foi se criando. Desculpa, Fabinho, ele não pensou Mato Grosso, Cuiabá, Porto Velho, ele foi direto para Rio Branco, por quê? Direto para Rio Branco, porque ele olhava assim, terras que ninguém está lá olhando ainda. Olha a visão. Campo Grande, na época, era Mato Grosso, né? Então, era uma cidade... Em 76, né? 77. 77. Depois que eu nasci, inclusive. Foi no mesmo ano que eu nasci, mas depois que eu nasci. E então, essa história de ser desbravador foi o olhar inicial, assim, do nosso... Posso dizer, do nosso grupo. Depois veio da execução. Muita execução, trabalho, mão na massa. Eu me lembro... Meu pai trabalhando direto, assim, de cedo à noite, né? E muitas viagens quando eu era criança, porque essa construção demandava muita dedicação, muita dedicação. Foi um trabalho, assim, de muitos anos que hoje o grupo deve muito a esse suor mesmo. E aí vieram outras marcas depois, com a abertura do mercado, né? Mas, Fabi, naquela época era fácil ir para Rio Branco. Ele pegava o avião daqui, né? Um avião direto para Rio Branco. Hoje já é super fácil. Tranquilo, hoje já né? é super fácil. Você leva umas 9 horas para chegar lá. Imagina naquela época. E ele ia de carro, provavelmente. Ele ia de ônibus, enfim, ele ia... se virava. Estrada, né? Imagina. As estradas, se a gente pensar até hoje, estradas no norte são mais ou menos. Chove, dependendo da chuva. Dependendo da chuva, você chega ou não. Né? Então, é uma história que a gente hoje, na realidade que a gente tem, 50 e tantos anos depois, com a quantidade de lojas e marcas que nós representamos no Brasil, olhar para essa história é fundamental. Para poder, de novo, aquele papo do nosso início, né? Trazer de novo para o coração o entusiasmo. Isso aqui é uma consequência de uma história de olhar, de paixão, de entrega, coração. De não saber o que vai ser o resultado, mas mesmo assim acreditar naquele sonho. E agora a gente precisa cuidar disso. É legado, Pai, né? Posso dar uma pausa no que você está falando? Claro. Eu estou olhando para você e vejo-se um brilho assim no que você fala, na tua frequência, na tua energia. E eu tenho estudado ultimamente muitas outras tecnologias sutis, não só as tecnologias convencionais. E o que você está falando aí, reportando a constelação familiar e constelação sistêmica, onde a gente honra o passado, nossa ancestralidade. Olha, de arrepiar. Também. É de arrepiar. O legado que, às vezes, a gente, por questões sociais, de conflito entre sócios, entre irmãos, fica, às vezes, alguma coisa mal resolvida. Olha, é de arrepiar mesmo, no passado. E como é importante curar esse passado, seja familiar, seja PJ, seja PF. E então eu coloco aqui no campo essa visão de que existem tecnologias novas de solução, que nem sempre a consultoria de McKinsey, sei lá, Price vai resolver, mas tecnologias simples. E uma coisa que eu estou investigando profundamente agora chama-se constelação sistêmica. Porque toda empresa PJ traz um
às vezes alguma cura para ser feita na sua profundidade da relação, que não é advogado que vai resolver. E falar em advogado, tem um estudo de direito novo, chama Direito com Alma. Eu não aguento de falar, depois a gente volta. O direito com alma, porque quando a gente fala em direito, sempre já arrepia. Entrou advogado no campo, já, putz, o cara é para brigar, para se defender ou para se blindar. Sempre é isso, ou para me segurar ou para tirar a máxima vantagem daquela relação. E o direito com alma, ele vai num campo tão diferente, tão amoroso, que é como você faz o direito com alma, como você traz ele para você, para fazer uma relação bacana. Um acordo de cotistas, por exemplo. Toda hora tem sociedade surgindo nova. A gente acabou de agora fazer um acordo de cotistas. Mas, só falei isso para dizer isso, que continua lá. Mas é verdade isso. Essa história da sistêmica e muitas outras tecnologias sutis que hoje a gente tem acesso, né? Elas contribuem para essa integralidade que a gente está vendo hoje em dia no mundo dos negócios. Porque está diferente. Porque as pessoas estão buscando mais isso. Inclusive mais espiritualidade. A nossa vida é espiritual, né? Seja independente de religião, a nossa vida é espiritual. Dizem que nós somos seres espirituais num corpo físico. Exatamente. Ao contrário disso. E isso traz essa integralidade, né? Então, o olhar o que eu vejo dessa ancestralidade é uma honra muito grande mesmo a gente conseguir honrar isso e olhar para esse legado com cuidado. Faz a gente olhar mais ainda para essas tecnologias sutis. Porque tem que descobrir dentro da gente, dentro do ser humano, o que a gente tem de ferramentas, de recursos humanos, né? E esses... Até fazendo um parêntese, as pessoas falam assim, hoje em dia a gente não pode mais chamar essa área de recursos humanos. Tem que ser área de pessoas, área de gente. Eu compreendo a visão, mas isso não quer dizer que a gente está tratando a pessoa como recurso. Não, é porque nós, humanos, temos recursos infinitos. E a sistêmica é uma delas, é uma ferramenta. Mas para a gente fechar, peraí, só um pouquinho, calma aí. Para a gente fechar essa questão da história. Da história. Sim. Eu queria saber aonde que... Não, estou cuidando lá. Aonde que a montanhista, bailarina, professora de yoga entra nessa história toda? Você é professora de yoga? Não, Sim. Tem muita coisa aqui ainda. Eu fiz muita coisa, eu acho que a vida me preparou de diversas maneiras para poder voltar para minha casa, porque eu saí de Campo Grande bem jovem, e voltar para casa para começar a cuidar dos negócios depois de ter vivido outras coisas. Então, eu sou advogada por formação e quando o senhor falou de advocacia, assim, me veio muito. Na época, eu parei de advogar porque aquilo me desencantou muito. Como ser humano, aquilo não estava me trazendo. Mas por quê? Sintonizou. Porque eu não estava com a maturidade que eu tenho hoje para lidar com o direito de uma outra forma, de um outro olhar, de um outro ângulo. E mais preparada pela vida. Sim. E foi fundamental. Então, eu faço montanha até hoje, né? O montanhismo, inclusive, faz com que eu cresça como líder, como gestora. Eu fiquei um tempo trabalhando como guia de montanha, um pouco tempo da minha vida. Que tipo de montanha? Montanhas grandes. Uau. Nepal, fiz Kilimanjaro, fiz a Europa. Nossa. Eu tenho um WhatsApp do Everest que fica acompanhando o pessoal que está lá. Nossa, eu sou fissurado. Eu fiquei uma época dedicada a isso. Nossa. Foi na pausa entre a advocacia e voltar para Campo Grande para a gestão da família. O lidar com a montanha, Fabi, é o lidar com você mesmo? Completamente. Lugar, né? É um caminho de autoconhecimento total. É o silêncio e o olhar para dentro. E olhar para dentro é uma coisa que muitas vezes é difícil. Porque hoje a gente tem muito estímulo, né? Mas quando você para e você entra em contato com suas vozes internas, você encontra coisas ali que, isso aqui está incomodando, não precisava ser assim. Vamos ajustar. Ou então traz ou então você encara, você vai e abre a caixinha. Lá na montanha não tem escapatória, você tem que abrir a caixinha. Deixa eu fazer uma pergunta. É muito bom. E quando você está lá e te dá alguma situação de risco, você pergunta, o que estou fazendo aqui? A todo momento. Total. Mas a todo momento. É desconforto, a gente fica dias sem tomar banho, né? Dormindo em barraca, enfim. E a gente que escolhe aquilo. A gente que escolhe aquilo, paga para fazer aquilo, e aí você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E aí, o que eu faço? Eu tento dar um zoom out, né? Olhar de cima.
porque aí eu vejo o todo. É a mesma coisa com os nossos problemas. Está com um problemão, você está mergulhada no problemão, dá um zoom out e olha esse problema de cima. Né? Sai, olha, com mais perspectiva. Vê se o tamanho daquele problema, daquela situação não diminui. Então, isso eu faço na montanha. Eu faço um zoom out. Falei, não, tá tudo certo. Isso aqui eu escolhi para fazer, é um desafio, vai ser bacana. E sigo. Mas é toda hora falando e respira. Respira. Respiração fundamental. O yoga me trouxe a respiração. Pode terminar. Aprendi agora, a respirar. Não, agora já não sei mais o que eu agora já não sei mais. Você tem muita coisa. Eu quero saber só aonde eu lembrei agora. Quando que a Fabi entrou no grupo, né? Porque deu a volta toda no mundo e aí eu preciso escolher estar aqui. E era um desafio entrar no grupo. Você sabe que nunca foi um plano meu trabalhar na empresa da família. Não por nada, assim, por um motivo específico, mas não estava no plano. Eu era do mundo. Na verdade, eu advogava em outro lugar, né? Morei fora um tempo, então eu não tinha essa concepção daqui. E, de repente, quando eu volto desse período nas montanhas, a vida me dá um chacoalhão. Opa. Sabe aqueles períodos de chacoalhão que a gente tem na vida? E esse chacoalhão deu um balanço assim e caí aqui de novo. Eu não sei dizer nem como direito, por que eu voltei. A vida me trouxe de volta. Tinha que voltar. Para abraçar esse legado que a gente estava falando e olhar para frente, né? Porque não importa o que aconteceu, quero saber o que eu vou fazer agora. E com uma bagagem de vida já um pouquinho preparada. Um pouquinho mais preparada. Perfeito. Eu estou apaixonado pelo grupo Javier, assim. Estou apaixonado pelo grupo. Nossa, Pedro, nossa, muito lindo. Nossa. Agora, como que veio o Lindolfo aqui? Para quem não sabe, né, meu professor Lindolfo, como que o Lindolfo e a dona Elza chegaram em Campo Grande? Nós estamos na reta final aqui para a gente ir. É bem rapidinho. Aquela passagem só de ida. É bem rapidinho. Eu trabalhava com meu pai e as ideias não cabiam lá dentro. E eu resolvi começar independente. Foi isso. Foi assim que eu fundei a Multicasa, depois a Multicoisas, depois comecei a fazer a franquia. Não, mas aí você está sendo rápido demais. O pai falou assim, você quer ir embora, você pode ir embora, meu filho. E aí, só que... Não, aquela empresa familiar, quando você trabalha, tudo é nosso. A hora que vai sair... Eu quero a história inteira. Aí saiu, você pode ir, mas vou te ajudar aqui e acabou. Inclusive... Aí é com você. E, inclusive, isso... Foi duro, mas ele não nem avalizou o aluguel. Eu tive que arrumar um aval fora. Mas o nosso primeiro aluguel também, a pessoa que nós alugamos a primeira loja lá, foi fantástica, né? Aí que me deu crédito, né, a dona Laura Aracá, que dá. Tinha a Banca 100 no mercado municipal. Ela já faleceu. Então, eu gosto muito de honrar. Assim, esse dia eu cumprimentei esse tio que me avalizou. Eu fui lá, abracei. Ele está bem já, uma idade avançada, bem... Gratidão. Daí eu abracei, assim, ele não fala mais direito, mas havia a lágrima saiu do olho dele. Sabe? Parabéns. Então, a gente honrar essa história. E é uma coisa muito importante. A pessoa não precisa estar viva para você honrar, tá? Às vezes a pessoa fala, não, mas ele já faleceu. Não importa. Você pode honrar. Até eu agora fiquei meio mexido aqui dessa. Mas eu queria que você falasse disso, porque isso é muito importante. Aí a gente acaba fechando um ciclo aqui na mesa, nessas 3 histórias empreendedoras. Nesse campo aqui, né? Nesse campo aqui magnético. Fecha essa história porque credibilidade, gratidão, o seu pai para abrir todo esse caminho, todo esse legado, muita credibilidade, muita gratidão, muita confiança, né? Naquela eu vou fazer e vou te devolver, confia em mim, confia na minha história, porque eu estou aqui e vou contribuir para a mudança. Quando a gente olha para a Multicasas, a primeira Multicasas, né, que você deu o nome lá, porque tinha... Como é que era? Multi-Homem. Foi inspirado nos desenhos incríveis. Lembra dos desenhos? Os Impossíveis. Os Impossíveis. O Homem Fluido, o Homem Mole e o Multi-Homem. Foi dele que inspirou o nome. E aí lá é um lugar onde você vai, você não consegue sair com a mão vazia, né? Porque você acaba achando as soluções para sua casa. E passando por essas 3 histórias, o que me remete a isso? Me remete a o que a gente pode fazer, né? Qual é a diferença que a gente tem que deixar para o mundo, né? Porque não é só para a gente, é para todos nós, né? Para o todo. E para fechar o nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, o que a gente pode deixar para o mundo
qual é a mensagem final de vocês para quem está assistindo e ouvindo o nosso podcast Com Negócios? Primeiro as damas, né? Fabi, com você. A gente falou muito de credibilidade, de acreditar nos sonhos, mas eu acho que é importante lembrar que a vida também é feita de cumes e vales. Como montanhista, eu sei que eu tenho que o meu objetivo é chegar ao cume, mas o meu cume verdadeiro é lá em casa. Então eu preciso subir e descer. E a vida faz parte da vida essa composição, né? Cumes e vales, cumes e vales. Então, esse é o equilíbrio. Saber que os momentos ruins e as dificuldades fazem parte e que é isso que faz a vida ser o que é, esse encantamento todo, né? Fechado. Professor Lindolfo. Eu estou pensando aqui, é uma pergunta profunda, né? Porque o mundo hoje é um mundo muito de cópia, né? Da belezura, da lindeza, da forma, e como diz o Otto Scharmer, né? A forma segue a consciência. E quando nós revestimos a consciência da humanidade toda voltada ao ter, ao mostrar, a belezura da aparência e não a essência da pessoa, isso no mundo dos negócios, assim, eu queria falar com muita presença de que as pessoas falam a figura do empreendedorismo é bonita. E só a figura do empreendedorismo não é só o empreendedor que está à frente, mas todas as pessoas que compõem aquele projeto de propósito, essa palavra de propósito. E se você está com alguém num propósito bacana, fique com esse alguém, nutra esse propósito. Porque não precisa ser porque a figura de dono, sócio, acionista, para mim, é absolutamente indiferente. Se vocês estão fazendo um programa de podcast aqui, gravando, incorporando o propósito de Jean, que seja bacana para o mundo, pô, dê o máximo nesse propósito. E tem essa configuração de ser sócio, ser dono é tão de menos. Não importa se é dono, sócio, o título que der, porque tudo passa, tudo fica, tudo cumpre um ciclo. E é isso. Então, é essa a mensagem que eu passo. Quando eu falo, as pessoas perguntam, né, Jean, por que você fica falando que você é estagiário? É sobre isso. Não precisa ficar falando do crachá, o que é, o que não é, não faz sentido. Meu professor Pedro Chaves. Bom, sempre eu penso que nós nunca podemos renunciar aos nossos sonhos. Você tem que realmente aprofundar nisso. Pode ser chamado de visionário, de maluco, entendeu? Mas você tem que ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que esse ponto é fundamental. E nunca perca o seu foco. Eu acho que é essencial isso. Você tem metas, tem objetivos, não fuja do seu foco. Fala em diversificação, mas eu sempre peguei diferente. Muita gente fala, diversificar, porque não pode pôr os meus ovos na mesma cesta, etc. Eu sempre acreditei nos meus projetos, sempre acreditei na educação. Nunca fugi 1 centímetro, nunca investi em nada que não fosse a educação, criar estrutura, fazer com que ela pudesse realmente continuar resgatando realmente essa pobreza, esse pessoal que vive em alta vulnerabilidade. Esse foi o sonho. Não fuja do seu foco nunca. Fechado. E aí, usando esse foco do professor, usando esse encerramento dessa mesa hoje tão especial, desse nosso podcast tão especial, eu quero agradecer a presença de vocês, o foco que é tão utilizado para subir, para escalar uma montanha ou para administrar uma empresa, o magnetismo do Lindolfo, os passos de balé da Fabi aqui na nossa muitas mesa. Vezes, Fabi. Muitas vezes, eu me lembro. Eu estava lendo. As apresentações? Maravilhosas. Eu falava para o William, maravilhosa, perfeita, viu? Tudo que ela faz é perfeito, de verdade. Por isso que hoje você vê as concessionárias, é praticamente uma apresentação. Eu queria, antes de encerrar... Você encerra hoje. Não, eu queria fazer o seguinte, como eu lancei um movimento muito lindo chamado Meio, que você me motivou muito, Precisamos falar sobre isso. Então eu não podia terminar sem falar dele. Senão a gente encerrar errado. Então... O Meio é um movimento, chama Movimento de Empreendedores, Integradores e Otimistas. O Brasil está sem esperança ultimamente, de futuro, porque os polos estão se contrapondo e não constroem pontes de diálogo. Então, quem está ouvindo isso aqui e quiser entrar em um grupo de WhatsApp chamado Meio, é um grupo que ele tem uma cartilha, professor, para como funciona esse grupo. Entra no meu Instagram, Lindolfo Martim, e coloca o seu telefone lá, e eu daí te mando um convite
para você entrar nesse grupo. Coloca para mim, por favor, no GC aqui, meu diretor Carlão, coloca no GC, @Lindolfo, lá o endereço do Lindolfo, por favor, no Instagram. Lindolfo Martim, @Lindolfo Martim, Martim com N no final. É isso. Fechado. E aí, só para concluir, então, fechar, quero agradecer meu amigo Lindolfo, meu amigo de grandes pensamentos, reflexões, enfim. Encontramos aquele dia da criação do meio, Você teve presente. Nós estávamos lá, encontramos num evento gigantesco, não era nem para encontrar lá, de repente. Nossa, aquela história lá, enfim. E no dia seguinte continuou. E continua forte. E continua. Olha, e nós, no meio agora, a gente se conectou a um movimento chamado Virtudes Brasileiras. Coisa linda. Não sabia que o brasileiro tem virtudes, tem que ser cultivada. E o brasileiro quer ir embora, quer pegar aquele visto para ir para fora, para outro país e tal. E nós não aprendemos que nós podemos ter esperança aqui no Brasil, e o Brasil ser luz para o mundo. Assim falou Domênico de Masi, assim falou Chico Xavier no seu livro do Novo Evangelho, não sei bem o nome do livro, e assim falou grandes pensadores, só muitos brasileiros não veem isso. Talvez a maturidade. Nós estamos evoluindo para isso. Obrigado, meu amigo Lindolfo, pela sua presença aqui, meu professor de ensinos gerais, né? Como é que fala, professor? Não tinha uma matéria dessa? Conhecimentos gerais. Né? Meu professor Pedro Chaves, obrigado por tudo, pela confiança, pela parceria, enfim, pela nossa faculdade Insted. É uma honra estar lá. Como coordenador agora e não mais como aluno. Aluno foi meio complicado, mas eu melhorei, eu evoluí bastante. Mas o pessoal do fundão de sala, eles são bons, né, professor? Dão bons frutos. Grandes empresários. Grandes empresários hoje. Eu também era do fundão. Aí, tá vendo, Fabi? E a minha amiga Fabi, obrigado pela minha mais nova amiga e antiga Fabi. A Fabi, quando eu conheci a Fabi pessoalmente, já conhecia, enfim, a gente já tinha feito reuniões, enfim. Quando eu conheci a Fabi pessoalmente, da impressão, Fabi, que, assim, eu acho que eu já te conheço. Já fazia tempo, né? Alguma coisa assim, né? Mas, enfim, eu acho que esse magnetismo, cadê o magnetismo? Esse magnetismo, ele atrai, né? Gente boa, a gente atrai gente boa, né? Para não esquecer, tá aqui aí, ele, aqui, ó. Ele tá aqui. Ele, é sobre isso, né? Isso aí. É sobre isso. Vamos ver se ele vai virar. Vamos ver. Ó. E com o magnetismo do Lindolfo, quero agradecer a todos vocês. E esse foi mais um podcast com negócios. Um oferecimento dos nossos parceiros que devem ter passado aí as logomarcas. Eu nem falei o nome dos parceiros hoje. Enfim, quero agradecer a todos. Gente, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Foi ótimo. Shopping Bosque dos Ipês. Casa das Coisas. Não, Tomás Esfirra, Bize, Promenade, Hotelaria Promenade... TOTUS, Office, Formato, Expertise. Vamos falando aí, que agora... É muito apoiador, hein? Sebrae, Comércio, meu Deus do céu, Funditur, Governo do Mato Grosso do Sul. Tô esquecendo alguém? Eu vou esquecer alguém, vai dar ruim isso aí. Depois eu tô vendo. Um beijo a todos, beijo, tchau, gente. Abraço, obrigado. Tchau.